Umas figurinhas conhecidas. Como vai? Lindo. Bem demais? Bem demais. Que prazer te ter aqui. Arroz, Muito bom vê-la. salve. Pode começar ali para aquela câmera, Aquela ali. dizendo, bem do ladinho da luz, Arroz. como é que você chama, Chamo Dani de Maria. de onde que tu vem. Eu venho da vida, né? Eu venho de tudo que é lugar. Venho das estrelas, venho lá da minha casa, venho do palco, eu venho de tudo que é lugar. E por que essa vida lhe trouxe aqui agora? Por um convite do amigo Jordão, que esteve no Cacau Flow. Ele fez o convite e eu falei, por que não? Why not, né? E cá estou. O que é o Cacau Flow? Cacau Flow é um evento que eu faço com meu marido e mais um grupo de amigos, que a gente senta e conversa sobre a vida, assim, sobre o que aparecer no campo. Uma discussão basicamente. aberta. Aberta, 100%. É. A gente senta e vamos ver o que vai aparecer, assim. E é muito interessante. Sempre aparece o que tem que aparecer, né? Como tudo na vida. Por quê? Porque tudo é perfeito, né, Chay? Maravilhoso. Com essa maravilhosa introdução, a gente recebe também essas duas beldades que vieram para conversar com a gente junto com a Dani. Por favor, Vivi, para a câmera 32. Chega pertinho do microfone. Eu sou a Vivian Sampaio. E eu estou aqui participando do Epicentro e participando aqui com a Dani. Amei a palestra dela e tem muito a ver com, né, com o autoconhecimento. E eu, dentro da minha área de finanças, para mim, reconhecer os nossos processos. Eu sou uma pessoa que prego processos na empresa, mas antes disso eu prego processos das pessoas, porque antes de você fazer qualquer negócio, qualquer coisa, você tem que falar dos seus processos como pessoa, entender os seus processos, e aí você consegue desenhar os demais processos, e aí é tudo muito mais leve. Maravilhoso, maravilhoso isso, Vivi. E isso já puxa com uma coisa que o Miguel falou aqui em relação à rotina. Porque muitas vezes a gente cria uma rotina, acorda no outro dia para executar ela. E ele falou, a primeira aula da minha mentoria é pegar uma folha e dividir. Que hora você acorda, Vivi? Eu acordo às 4 horas da manhã. Às 4 da manhã. E que hora você vai dormir? Em torno de umas 22, 23 horas. Então você coloca na folha 4 às 23, de 15 em 15 minutos. E aí você acorda e coloca, acordei. 4h15, escovando o dente. 4h30, tomando café. E faz a análise do dia. No dia seguinte, analisa o que foi feito. Exatamente. Em vez de já chegar com o plano, primeiro observa quais são os meus processos. Exatamente, porque tudo é um processo, né? Você acordar é um processo, você escovar os dentes, você tomar banho, tudo na sua vida é um processo. Então, ele começa ali. E é o que eu vejo que as pessoas não entendem. Tem muita dificuldade. Então, quando eu prego isso, que eu monto qualquer processo, eu primeiro trago a pessoa para ela entender ela mesma qual é o processo dela interno. Porque quando ela entende a si mesma, qualquer processo fica mais leve e é automático. Não é algo que você precisa fazer de uma forma arbitrária. Não, ele é natural. Na vida tudo é natural, né? Desde que você conheça e entenda. É como se a gente vivesse num videogame, né, Vivi? É um videogame que você transforma em um processo ali, com todos os acontecimentos da sua vida, né? Exatamente. Muito legal essa forma de enxergar. Que massa! Pode se apresentar também para a nossa câmera 59 ali. Pessoal, eu sou a Natália e é muito legal que a gente tenha falado do sono, porque hoje eu ajudo as pessoas a dormirem, né? Eu criei o único método de indução ao sono profundo, não químico, não esotérico, e a minha grande dificuldade era realmente meditar. Hoje eu consigo meditar depois de anos dormindo sono profundo, sabe? E, Dani, eu me identifiquei muito com você, porque, além de você ser maravilhosa, você passar essa paz, né, na sua voz, nossa conexão de coração mesmo. Há 10 anos atrás, eu passei que você passou, sabe? E foi essa grande dificuldade aí na sua vida. Você quer compartilhar um pouquinho mais com a gente? Nossa, meu processo foi muito profundo. Eu acho que como todos os processos, assim, né? Então, eu tinha uma profunda desconexão comigo. E o meu processo de ser mãe, quando eu decidi ser mãe, foi uma escolha em que eu tive que
que entender. Ou eu começaria a me aprofundar em mim, ou eu ia sofrer tremendamente com aquele processo e eu ia transferir aquilo para minha filha. Então, foi algo que foi engatinhando. Então, eu nunca tinha feito um processo de autoconhecimento. Nunca. Aí, quando eu decidi engravidar, foi a primeira vez que eu fiz uma hipnose, porque eu tinha medo de cachorro. Eu dizia assim, não vou ficar grávida e levar um susto com minha filha dentro da barriga, então eu vou fazer uma hipnose. Então, começou com coisas muito pontuais. Então, uma hipnose para cachorro. Depois que eu tive a Tina, com 6 meses, eu disse assim, cara, eu não estou legal. Fui buscar um coach. Naquela época, o coach estava forte, Tânia Mujica, que até então era uma desconhecida, virou uma amiga e irmã. Tem um casamento dela, que eu vou até agora em novembro, virou uma irmã amiga. Se apresentou na nossa vida, nos introduzindo a meditação pela primeira vez. Né? Isso há 7 anos atrás. E aí, Tânia começou um processo comigo. E sabe qual foi o meu primeiro processo com a Tânia? Foi poder falar sobre os meus sentimentos sem ser tomada por eles. Porque eu sempre fui muito emotiva, então eu sempre fui muito do sentir, assim. Só que tudo que é muito forte em você é sua luz e sua sombra. Sim. Se você não controla aquilo, você é controlado por aquilo, né? Então, é o ônus e o bônus de ter algo grandioso. Então, para mim, meus sentimentos são algo grandioso. Hoje em dia, eu sou muito conectada a eles e eles me drivam muito a minha vida. Mas antes, eu era demolida por eles. Porque eles me domavam e eu não domava eles. Então, eu não conseguia falar uma conversa difícil sem me debulhar em lágrimas. Ou então, sem ficar petrificada ou ficar muda. E aí foi um processo. Primeiro, é muito engraçado. Primeiro é o processo de tu observar que isso não é normal. Porque, veja, eu já tinha 30 anos e eu achava que era normal eu ter uma relação difícil, uma conversa difícil e não conseguir me comunicar. Para mim, aquilo era normal. E aí dá o estalo, quando tu começa a se observar, tu fala, epa, não é normal eu não conseguir manter uma conversa difícil. E aí tu vai buscando transcender isso, né? Então, foi esse coach com Tânia, e quando eu fiz esse coach com Tânia, eu falei assim, beleza, e agora? Qual o próximo passo? O próximo passo, então, é fazer uma terapia. Olha que distante eu estava. Então, começo a fazer uma terapia, e na terapia eu começo o trabalho de me observar, de ser observadora de mim mesma, e ser meu objeto de estudo, e olhar o que acontece e como eu reajo ao que acontece. Como meu corpo reage, né? Tudo. Eu comecei a essa busca. E aí, enfim, uma longa jornada, várias coisas aconteceram. E quando tu decide, o universo se comunica contigo e tu se comunica com o universo a todo momento. Percebendo ou não percebendo, consciente ou inconscientemente, né? Tu estás aqui inserida, tu estás se comunicando. Quando tu decide, eu quero ser meu objeto de estudo, eu quero me aprofundar em mim, eu quero saber quem eu sou, a vida começa a te dar vários convites de tu se observar. Que a gente pede, né? E aí, nesses últimos anos, foi só eu respondendo a esses convites e achando maravilhoso, por mais desafiadores que sejam os processos. No final, tu sempre sai muito maior do que tu entrou. Eu sou especialista em neurociência e comportamento. Me tornei, né? Lá atrás eu era engenheira. Imagina aquela engenheira racional lá, 1 mais 1 igual a 2. Maravilhoso. Né? E, tipo, eu sempre amei autoconhecimento, sabe? Sempre me motivou em me entender mais profundamente para me tornar uma pessoa melhor, né? Eu comecei assim, no amor, aí depois veio a dor, sabe? Depois a dor às vezes direciona a gente, mas uma das coisas que me revolta hoje em dia são as pessoas não investirem em autoconhecimento, né? Não procurarem mergulhar dentro dos processos, né, Vivi, internos, porque a vida fica muito mais difícil, né? Não é, Dani? Tem a coisa da gente começar a escavar e começar a ficar... A ferida exposta, ela é frágil. Sim. Né? Então, acho que tem essa questão, né, da gente efetivamente se abrir e depois lidar, né, com essa abertura, com essa sensibilidade que a gente cria com o campo. Que acho que você, como disse, sentia muito, né? E como que você vê hoje, de que forma que você aciona isso, que você usa isso para o seu bem, né? Esse sentimento que até então ele te estagnava, né? Pelas suas reações numa conversa. De que forma que hoje você vê que você consegue usar ele de uma forma que te impulsiona? 100% do tempo, a todo momento. Quando eu subo no palco, quando eu estou aqui, a todo momento. 100% do tempo, estando consciente.
enquanto eu falo com você, eu consigo entender o que eu estou falando, o que meu corpo está falando para mim. Se isso aqui está confortável. Olha, é tão maluco. A montanha, quando eu voltei, foi muito intenso, né? É um processo que você fica realmente, somente você, e você faz um raio-x profundo de você. Eu digo que eu desenvolvi um superpoder. Então, que é estar trocando com a pessoa, eu consigo sentir, assim, dentro de mim, em que momento ficou incoerente o que ela fala e o que ela sente. Porque eu comecei a analisar isso dentro de mim nas 3 noites e 4 dias. Sim. E aí eu comecei agora a lidar com um segundo nível de sentimento, que é como eu lido com aquilo que eu estou sentindo, que o outro está sentindo. Porque antes eu só precisava lidar com o que eu sentia. Agora, eu preciso também lidar. Então, uma pessoa está olhando para mim e está falando uma coisa, e eu consigo sentir dentro do meu corpo que aquilo que ela está falando não é exatamente a verdade. E ela não sabe disso? Ela, não sei. Aí eu já não sei, né? Aí você já não Se essa incoerência é consciente ou inconsciente. E o que eu faço? Eu continuo observando. E eu observo. E, por exemplo, se for uma pessoa próxima a mim, continuo observando até eu encontrar uma fala que sai da boca da pessoa em que manifesta essa incoerência que eu consigo sentir. Porque aí não é o meu julgamento. Ah, você falou... Não. Eu pego uma frase e eu mostro para ela. Assim, eu jogo de volta. Olha ali, ó. Isso é interessante. É muito interessante. Olha, percebe? Olha essa frase aqui que tu falou. O que isso diz? Vamos falar sobre isso. Então, eu evito o julgamento e eu permito que o próprio campo da pessoa traga aquilo que eu estou sentindo, porque muitas vezes é inconsciente. Nem a própria pessoa está percebendo que ela está nesse movimento, mas ela está. Eu também posso acontecer comigo, eu também estou em constante autoobservação para estar nesse meu próprio refinamento, né? Porque essa tomada de consciência é um descobrir, né? É o quentinho da cama que tira o cobertor e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? É então, assim, é bizarro. Tá? Dependendo da forma que chega, a própria pessoa se fecha para aquela reflexão, aquela tomada de consciência, né? Nossa, mas eu faço de forma muito amorosa, assim. Eu peço uma conversa, eu boto para meditar, eu boto um cacau e eu digo, olha, a gente precisa ter uma conversa e eu queria falar, sim, com todo o meu amor e meu carinho, queria entender. E eu só estou aqui contigo, tendo essa conversa, porque tu és importante para mim. Porque, caso contrário, eu ia seguir minha vida sabendo que existe uma incoerência aqui e não ia trazer. Mas a nossa relação, para mim, é importante. Então, eu gosto dela ser baseada na verdade. Então, trago isso para que a gente possa dissolver isso aqui agora. Estou aqui na tua frente, então é... E você falou uma coisa interessante sobre Você mencionou o cacau. Qual que é o papel do cacau nesse ambiente que você cria? Porque é uma medicina extremamente acolhedora. É um fruto, né? E ele trabalha no chakra cardíaco, ele trabalha com acolhimento, ele trabalha com abertura. Ele é muito sutil, né? Não é alucinógeno. Ele trabalha em campos muito sutis, mas ele traz essa sensação de acolhimento, essa sensação de uma escuta e uma fala amorosa. Ela ajuda a ancorar esse campo, a medicina do cacau. Fora que é uma medicina extremamente abundante, né? Antigamente, todo mundo fala assim, o cacau aí, né? Ela tem essa força, essa potência, essa abundância. E é uma abundância, quando eu digo, não é uma abundância apenas material, né? Por que não material? Mas é uma abundância de vida, é uma abundância de campo, é uma abundância de amor, assim. E é interessante que o próprio cacau, ele traz essa reflexão, né? Porque a gente abre o cacau, aí você vai chupar o fruto, ele tem um fiozinho de sabor, né? Exato. Quando você seca o fruto, aproveita ele, aí você vê a abundância que ele traz. E é interessante isso porque ele acaba sendo uma ferramenta para criar esse ambiente, Totalmente. né? Da pessoa conseguir se abrir para aquela nova consciência, né? A gente falou muito aqui sobre essa abertura de campo, né? E você falou do sono. Sim. O sono, ele também pode ser Sim, o sono, assim como a meditação, o sono, ele altera a forma com que a gente funciona, de dentro para fora. Então, falando com a neurociência, né, para os mais racionais aí, porque isso funcionava para mim antes, você altera a forma de você funcionar, que é a neuroplasticidade cerebral, né?
a indução ao sono profundo diária, ela vai mudando a forma que você funcione, que o seu cérebro funcione. Imagina que o Tico e Teco estão conversando ali, criando o hábito de falar, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, né? E você quer quebrar aquele hábito, daquele hábito tá destrutivo para você, você percebeu, né? A gente falou ali do pensamento acelerado, né, Dani? Ali, que muita gente sente, né? Às vezes é o tico-teco conversando. A gente vai, quebra aquele bate-papo ali, através da neuroplasticidade cerebral. E tanto a meditação Perfeito. quanto a indução ao sono profundo são essas ferramentas que causam a nossa mudança de dentro para fora. A mudança de hábitos destrutivos, né? A mudança de padrões, de comportamentos destrutivos que não estão de acordo com os nossos próximos passos, né? Mas que a gente simplesmente não sabe como mudar. Então, tanto meditação quanto sono profundo vão permitir, eu acho que são os pontapés iniciais, né, Dani? Da gente realmente fazer essa mudança de dentro para fora. Faz sentido? Sim, é tua própria transcendência, né? Quando tu decide que aquilo não vai fazer mais parte de tudo, aí tu chega até esse lugar. E aí, geralmente, o que tu faz? Tu diz assim, não, esse é o meu lugar. Não, esse não é o teu lugar. Teu lugar é muito maior que esse. Esse é uma caixinha. Transcende esse lugar. Teu lugar está depois desse que tu acha que é tu, saca? É a história da borboleta, né? A história da borboleta. Que ela é uma lagarta que vai rastejando até chegar num lugar que ela é desafiada. Não, esse é o meu limite, não chega, não, acabou. Não, essa é a transcendência. E tu transcende em tudo, desde o hábito de dormir ao hábito de comer, a uma conversa, a não consigo falar, tudo. Tu é ilimitado, potente. A gente vai começar a nossa rotação aqui. Vivi, eu quero te agradecer. Pedir para você deixar suas últimas palavras e seu arroba ali para a nossa câmera 32. Prazer ter mais uma vez você com você. Muito obrigada por estar participando. Muito obrigada, Dani, por trazer os seus conhecimentos. Eles são muito importantes, né? E a cada dia, né, me ajuda bastante. Te acompanho na questão do autoconhecimento, tanto para a minha vida pessoal, como utilizar isso no meu trabalho, inclusive com as minhas filhas, né? Principalmente quando elas ainda não sabem muito lidar com as emoções pequenas. Eu falo, respira, inspira, pensa. Então isso funciona muito bem. A pequenininha sempre fala, a mamãe falou, respira. Ai, que lindo. Que lindo. Bom, as minhas redes sociais, eu sou o Instagram VMA_Sampaio. VMA_Sampaio. E no LinkedIn, Vivian Sampaio. E eu gostaria de dizer que é importante, né, todos nós conhecermos, né, os nossos processos, nos conhecermos, porque primeiro é importante para nós, como seres humanos, né, nos entendermos e deixar que a nossa vida seja mais leve, porque a vida, ela é leve. Né? Maravilhoso. É para ser, né? Obrigado, Vivi. Chega mais Cecília Meirelles, e ela falou de leveza. Chegou uma muito boa aqui.